Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faças em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Bom dia, meus amores. Deus abençoe a vida de vocês. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faças em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. E sou feliz vivendo assim. E sou feliz vivendo assim. Bom dia, bom dia. Você que aqui já me desejou bom dia. Viva São José. Vem em nosso auxílio. Ó querido Pai, ó querido patrono. O Senhor que cuidou tão bem da sua família. Nos ajude nesse dia a cuidar bem da nossa família. Valei-nos, São José. Bom dia, querida Edna. Bom dia, Célia. Bom dia, minhas lindas. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Carmen, bom dia. Minha querida Lúcia. Bom dia, Maria Regina. Bom dia, minha linda. Anice Marques, bom dia. Todos vocês que estão entrando aqui nessa live especial do Café com Pão da Palavra, partilhando essa linda liturgia de hoje. Lembrando que hoje, especificamente,
a igreja nos auxilia, nos forma, dizendo que nós não precisamos no dia de hoje fazer o nosso jejum da quaresma, tá bom? Por que não precisa, né? Por ser uma solenidade, a festa maior. Então a igreja suspende a obrigatoriedade, obrigatoriedade da penitência da quaresma, igual aos domingos. Domingo é dia do Senhor, nós não fazemos a penitência da quaresma, né? Para que nós possamos celebrar com alegria o Pai de Jesus, permitindo uma pausa nos jejuns e nos sacrifícios, né? Segundo o direito canônico, a igreja considera esse dia 19 de março o dia que prevalece o caráter festivo acima das nossas penitências, né? É um dia para festejar a importância de São José na história da salvação. E não um dia de tristeza, um dia de luto, né? Que são incompatíveis com a solenidade, né? E assim como nos domingos, repito, nós não fazemos a penitência quaresmal, hoje é um dia de festa, de importantíssimo para a nossa igreja. E mais importante ainda no meu coração, hoje é dia do aniversário da minha filha Heloísa, que hoje faz 24 anos. Um beijo, eu já mandei mensagem para ela meia-noite, já falei com ela agora há pouco aqui. Eu quero desejar toda a bênção, todo amor, toda a paz e tudo de melhor do coração de Deus. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. O meu testemunho com o São José, tá bom? Então fique ligadinho e compartilha já essa live aqui, ó. Nessa setinha aqui, você pode convidar mais pessoas para entrarem e para participarem com a gente aqui agora, tá bom? Indo fazer essa memória linda do dia de São José. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, minha gente, convite especialíssimo para nós. Estamos na imersão de cura e libertação para as mulheres do mês de março. No meu deserto, Jesus florirá. Eu quero louvar a Deus pela imersão de ontem, que foi no meu deserto, Jesus me ajuda a ser fiel e leal. Foi maravilhoso, quem participou da imersão ontem pôde contemplar esse tema. Eu pego aí a bordo segundo a psicologia. O que a psicologia fala de lealdade e fidelidade? São coisas bem diferentes, né? Mas que na palavra de Deus elas comungam. E tem a ver com confiança, tem a ver com crédito, tem a ver com contrato alinhado com a outra pessoa. Seja pela frente ou seja por trás dela, né? Então ontem nós trabalhamos o tema da lealdade e da fidelidade. E na semana que vem, deixa eu pegar aqui para a gente ver o tema da semana que vem, dia 25, que é a última imersão do mês de março, nós vamos trabalhar junto com a psicóloga Esmeralda Carvalho, uma grande amiga, pregadora, missionária, lá do ABC Paulista, ela é de Santo André, no ABC Paulista. Nós vamos trabalhar o tema No Meu Deserto, Jesus cura as minhas feridas físicas e emocionais. Então a Esmeralda vai nos ajudar aqui a desenrolar esse tema e eu peço que você não fique de fora. Venha fazer parte da família das pérolas, essas mulheres queridas que estão lutando aqui para ser mulher virtuosa, para ser mulher segundo o coração de Deus, como São José foi. São José foi esse homem, segundo o coração de Deus em tudo. Ele fez a vontade de Deus e hoje eu separei aqui 7 virtudes de São José para nos ajudar, como ele, a trilhar esse caminho de evolução humana, evolução psicológica, evolução da nossa vida familiar, tá bom? Convido você para participar da imersão de abril, que o tema vai ser Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. É a ressurreição, é Páscoa, dia 5 de abril é Páscoa. Então nós vamos viver e vamos também trabalhar os dons do Espírito Santo já caminhando para Pentecostes. Os próximos 50 dias que a igreja celebra
a grande vinda do Espírito Santo, que é a fundação da nossa Igreja Católica. A fundação da nossa Igreja Católica aconteceu em Pentecostes. Então, abril e maio, nós vamos ter uma imersão toda especial, trabalhando os dons do Espírito Santo. Sabedoria, entendimento, que é inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses 7 dons. Como empregar isso na nossa vida? Como fazer disso no nosso dia a dia, com que isso seja uma realidade na nossa existência. Nós não podemos passar por essa terra sem causar um impacto com a nossa presença, com a nossa feminilidade, com a nossa santidade e com tudo aquilo que Deus nos concedeu a nós mulheres. Muita força, muita coragem, muito destemor. É isso que eu quero partilhar com vocês aqui no mês de abril e maio. Então, não fique de fora. Venha fazer sua inscrição e venha participar comigo toda quarta-feira, que está sendo maravilhoso. Tá bom? São só algumas vagas, não temos muitas, porque eu tenho que atender vocês aqui todos os dias. E esse atendimento me demanda tempo, né? Do meu consultório também. Então, é importante que você, mulher querida, que está fazendo a imersão, que você partilhe no nosso atendimento individual, que você fale, que você jogue para fora, através da terapia, que você jogue para fora isso que está te incomodando, isso que está te fazendo mal. Amém? Vamos lá então para a palavra de Deus, que hoje nós temos 2 leituras, né? Além do Evangelho. Então vamos já pegar aqui a palavra para a gente já dar início mesmo, porque eu quero finalizar esse momento com um testemunho meu com São José, que aconteceu na minha vida, né? Como eu falei, hoje é 19 de março, é aniversário da minha filha Heloísa, um grande presente que eu recebi de Deus, né? Eu quero contar isso aqui para vocês então. Vamos lá então para a primeira leitura. São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal e pai de Jesus, né? Uma vez eu aprendi com o padre Paulo Ricardo, numa pregação que eu escutei dele sobre São José, que nós não devemos falar que José é pai adotivo de Jesus. Fica parecendo uma coisa que parece que aconteceu por acaso, ou que ele não queria, né? Ou que foi o que sobrou para ele. Não, nada disso, né? José é o pai por excelência de Jesus. E eu já vou explicando a palavra aqui, mas eu já quero deixar aqui uma introdução, dizendo que Maria jamais teria conseguido executar a missão dela de proteger o menino Jesus se não fosse esse homem corajoso, guerreiro, esse homem, sobretudo, de Deus, que quando Deus está com ele, podem vir Herodes atrás de nós, como foi o que aconteceu com a Sagrada Família, né? Pode o mundo desabar, mas Deus está com ele. Por isso é tão importante nós fazermos aqui, minhas queridas, uma aliança com Deus, de cada dia nos firmarmos e estarmos alicerçadas na palavra de Deus, né? Vamos lá então, a primeira leitura, livro de 2 Samuel, diz o seguinte, que naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos. Lembrando que o profeta Samuel está aí quase 800 anos antes de Jesus. E ele que profetiza isso. Vai te dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois a ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Nós sabemos que essa realeza aqui está sendo falada é a realeza de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Onipotente, o que está acima de qualquer autoridade desse mundo, né? Versículo 13, será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real.
e eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o profeta Samuel já faz aqui uma leitura profética de acontecimentos futuros. Serás para mim um filho, eu serei para você um pai. E está falando também de São José. A profecia está claramente dizendo que Jesus haveria de ter um pai nessa terra, não só o Pai Celestial, não só Deus Pai Todo-Poderoso, que fez com que ele se encarnasse no ventre da Virgem Maria, mas que alguém precisaria cuidar, gerir dessa família, cuidar dessa família. Então hoje você pode falar, eu tenho um pai que cuida de mim, no céu e na terra, que é São José, né? E o salmo de hoje é o Salmo 88, que o refrão diz assim: eis que sua descendência durará eternamente. Como hoje é solenidade, vamos cantar o salmo, o refrão do salmo? Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que sua descendência durará eternamente. Eis que sua descendência durará eternamente. E nós fazemos parte dessa descendência, da Sagrada Família. Fazemos parte, sim, da árvore genealógica de Jesus se nos professamos na fé cristã. Que coisa linda! Por mais que nós tenhamos sido, quem sabe, rejeitados pela nossa família, abandonados pelos nossos pais, não sei a história de cada um, né? Mas o Senhor nos deu o seu pai e a sua mãe para cuidar de nós. Isso é muito importante, você precisa dar valor a isso, né? E a segunda leitura de hoje é Romanos 4, 13 e 16, do 18 ao 22. Desculpa. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu ao mundo como herança Abraão ou a sua descendência. E é em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. E logo a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto a descendência que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Ou seja, minhas lindezas, aqui está falando de uma herança. E herança é algo que a gente tem que tomar posse, não é verdade? Tem pessoas que podem renunciar à herança. E tem muitas pessoas no mundo que renunciam a essa filiação. Tem muitas pessoas nesse mundo que renunciam a essa herança divina. Qual que é o maior pecado que não tem perdão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É justamente abrir mão dessa herança. É falar, eu não acredito, eu não quero saber de Deus, quero viver conforme eu acho que eu devo viver, né? E eu abro mão dessa herança. Eu corto vínculos com aquilo que é sagrado para viver o que é profano, que o mundo nos impõe, ou que o mundo coloca pra gente como achando que é natural, que é normal, né? Mas não é. Nós somos cidadãos do céu. E continua a primeira leitura dizendo, pois está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus. Está falando aqui, mais uma vez, de São José. Ele é pai diante de Deus, pois creu em Deus
que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança da fé, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. E assim será a tua posteridade. Essa sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que linda leitura que Paulo Apóstolo, São Paulo Apóstolo, escreveu a carta aos Romanos, explicando que eles tinham um pai, um patrono, aquele que cuidou de Jesus, aquele que cuidou de Nossa Senhora no caminho do deserto para o Egito. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, né, no Evangelho. Nós possamos saber que foi nos dado esse pai e que nós não podemos abrir mão dessa herança. É isso que está dizendo aqui. A segunda leitura de hoje, solenidade. Então tem duas leituras, dia de festa e solenidade. Você que puder ir na missa hoje, vai à missa hoje, que é dia de receber indulgências, né? Em nome daquele que nós acreditamos e professamos, né? E agora o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em um casamento a José. E antes de viverem juntos, ou seja, antes de terem relações sexuais, antes de se casarem, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Só um parênteses aqui, minhas queridas, nós sabemos que a linhagem de Jacó é descendente direta do rei Davi. Por isso a descendência da messianidade de Jesus, ou seja, o que é messianidade? Do Messias que viria, tinha uma promessa, que esse Messias viria da casa de Davi. Só que Maria não era da casa de Davi, mas José era da casa de Davi, né? Continuando, versículo 19. Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo e José, seu marido, era justo. O que significa a palavra justiça na palavra de Deus? E até mesmo no dicionário. Justiça é fazer aquilo que agrada a Deus. Justiça é andar por caminhos retos. É não se corromper. É não se deixar ser comprado pelos poderes desse mundo. Isso é justiça. E José, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria secretamente. Olha que coisa linda, já vou explicar. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ou seja, meus queridos, o mesmo anjo Gabriel, que se aproximou lá em Lucas capítulo 1 de Maria, anunciou que ela seria a mãe do Salvador, teria que justificar ela. E se vocês sabem que as leis daquele país, daqueles países do Oriente Médio até hoje, a mulher adúltera é apedrejada, hoje é degolada, é enforcada. Ou seja, Maria estava grávida. Como que ele ia sair com Maria, casar com Maria, já aparecendo a gravidez? Porque lembra que Maria foi para Isabel, a prima dela. Voltou 3 meses depois. Ficou com Isabel do 6º ao 9º mês. Ou seja, Maria já ia chegar, a barriguinha ia estar aparecendo. Mas o mesmo anjo da boa notícia, que é o anjo Gabriel, de uma notícia boa para você no dia de hoje, para mim, o anjo Gabriel chega para José em sonho
que José já dormiu preocupado, pensando, eu vou rejeitar, vou deixar ela de lado, não vou expor Maria. Olha que homem que faz isso, né? Imagina a sua mulher aparecer grávida de outro. Como você reagiria? Mas José disse não. Eu vou rejeitar Maria, mas não vou fazer nada com ela. Mas ele não sabia ainda. E nesse momento, o mesmo anjo Gabriel que anuncia Maria aparece para José em sonho. Ele dormindo, né? Fala assim, olha, não rejeite Maria, porque ela está grávida por graça, por obra do Espírito Santo de Deus. Versículo 21, ela dará um filho e tu lhe dará o nome de Jesus. Foi nesse momento que o anjo Gabriel revelou o nome para José, que o nome seria Yeshua, em hebraico, Jesus, né? Foi o próprio anjo que revelou essa graça para José. Olha que lindo. Pois Jesus vai salvar o seu povo dos seus pecados. E quando José acordou, conforme o anjo havia mandado, quando acordou José, ele fez conforme o anjo havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que linda liturgia. Quando nós andamos ali na retidão da palavra, na retidão de sermos melhores em Deus, né? Como Deus, ele nos justifica, ele vem ao nosso encontro, ele fala conosco através de sonho, através de profecia, através de sinais, né? E eu separei aqui para nós, minhas queridas, as 7 virtudes de São José, para que a gente tome posse para nós essas 7 virtudes. Primeiro, o silêncio. Homens fortes não precisam falar alto, eles sabem ouvir. Aqui está direcionado para o homem, para que o homem seja imagem, semelhança e imite as virtudes de São José. Mas hoje eu estou colocando aqui para nós mulheres também. Então, silêncio. Quantas brigas começam porque eu falo, porque eu debato, porque eu não sei a hora de calar, não sei a hora de falar. Ao contrário, né, também. Aquele momento, quem sabe, Deus está falando para você ficar em silêncio, esperar as coisas acontecerem. Então, primeira virtude de São José, silêncio. Segunda, responsabilidade. O homem de verdade não foge da sua cruz, ele sustenta. Gente, você imagina? Maria e José moravam em Belém. De repente o rei Herodes, do nada, assim, marcou um recenseamento, ou seja, um censo, para saber quantos habitantes tinha. Mas na verdade é porque Herodes queria saber quantos bebês iam nascer. Porque ele já tinha o plano satânico no coração, diabólico, Herodes, de matar todos os bebês abaixo de 2 anos. Então eles foram até Belém, de Nazaré para Belém, é longe, gente. São 150 quilômetros no lombo de um burrinho. Maria grávida já de 9 meses para dar à luz. Ela não teria conseguido se ela não tivesse esse homem responsável, esse homem silencioso do lado dela. Nós sabemos que eles foram para lá e depois a outra responsabilidade, quando Jesus nasceu, que os reis magos apareceram para eles, foram levar os presentes para Jesus, né? Nós sabemos o que aconteceu, que os reis magos falaram para eles, olha, saiam daqui. Saiam daqui porque o rei Herodes vai matar vocês. Vai matar o bebê, no caso, né? Só mudar de música aqui. Então, a responsabilidade. Um homem de verdade não foge das responsabilidades. Não foge da sua cruz, do seu compromisso que assumiu, né? Terceira virtude de São José, a pureza. Ele não usa o amor como consumo, mas ele protege o coração de quem ama.
Ou seja, o que é pureza? Eu não usar o outro, né? José que foi o pai da castidade porque Maria morreu. Maria, né, dormiu, na verdade, a igreja nos ensina que Maria dormiu, né? Ela não faleceu, ela dormiu. Na castidade, na pureza. Então hoje é dia de pedir pela nossa pureza. Uma pessoa que é incontinente na sua sexualidade, que não consegue guardar a sua sexualidade, estando solteira, não consegue nada. Não consegue nem mesmo as graças de Deus e outras coisas e provas que virão. Então pensamos ao Pai da pureza, que é São José, que nos dê essa graça da pureza dos pensamentos, né? E ficar pensando em coisas impuras. Não se dar aqui, principalmente hoje que a internet é tão exposta a práticas que nos levam a cair na nossa sexualidade, na nossa afetividade. Quantas mulheres, minhas queridas, que eu tenho atendido, que separa, já casa com outro, e aí o inferno do primeiro casamento, que já separou, repete no segundo, porque é um tempo de você ficar sozinha, é um tempo de você se tratar, né? Então, pureza. Quarta virtude de São José, o trabalho. São José santificou o trabalho simples. Um homem de Deus constrói. Uma mulher de Deus luta, né? Não fica com a perna pro ar, com o celular na mão o dia inteiro. Não pode ser assim. Quinta virtude de São José, a fidelidade, que eu falei ontem na imersão tanto sobre a fidelidade, né? Quando o homem decide amar, ele não vive procurando opções, ele permanece. Eu falei ontem, não adianta você ser fiel na frente da pessoa e por trás, quem passa na rua você olha, você cobiça. Fidelidade. Por que São José foi fiel até o fim? Porque ele foi fiel a Deus primeiro. E assim consegue ser fiel a si próprio e ao próximo, né? E aqui a próxima virtude, a sexta virtude, paternidade. Mesmo quando ainda não é pai, ele já aprende a cuidar, né? Mesmo sabendo, ele sabia que o filho não era dele, biologicamente falando. Mas Deus o concedeu a graça de cuidar, de zelar do menino Jesus e de Nossa Senhora. Então a paternidade, ela nasce da virtude da responsabilidade. Ser pai não é pagar pensão. Você acha que está fazendo alguma coisa para pagar pensão? Grande coisa pensão. Ser pai é ser presença, é ser o ombro amigo, é ser o formador, é mostrar o caminho, né? E a última virtude, a obediência. Um homem de Deus não segue apenas os seus desejos, ele aprende a obedecer Deus. Quando Deus fala, não toque aqui, não olhe aqui, não vai por esse caminho. A palavra obediência significa ouvir bem. Então você ouve bem a voz de Jesus e coloca... Desculpa. Perdão, já estou com a tosse. E coloca em prática. Amém? Essas são as virtudes de São José. E eu queria aqui partilhar um lindo testemunho que eu tenho com São José, né? No ano de 96, fazem 30 anos esse ano, em maio, foi a minha conversão. Eu era ateia, porque o meu pai ensinou que Deus não existe. Que Deus era uma teoria que foi criada para controlar a população, controlar a massa, né? E quem me conhece, conhece meu testemunho de vida, sabe que eu tive uma dificuldade muito grande com meu pai. Meu pai era um homem promíscuo, adúltero, mentiroso, machucou muito a gente, muito a minha mãe. Inclusive a minha mãe tentou suicídio por conta das traições do meu pai. Então eu odiava homem, odiava família e falava que eu não ia casar e que nunca eu ia ter filhos. Essa era eu. E nessa minha rebeldia,
Eu fui para os caminhos da droga, fui para os caminhos de muita violência. E eu era uma pessoa muito violenta. Andava armada, dava tiro, trocava tiro. Você consegue imaginar isso de mim? Pois isso acontece com a pessoa que não tem Jesus. Eu não queria conhecer, né? Aí aos meus 14 anos, a minha mãe já era convertida. Eles se separaram. Meu pai foi com a amante embora. E minha mãe ficou sendo mãe e pai. Só que nesse interim, nesse percurso, minha mãe se converteu. Minha mãe teve o batismo no Espírito Santo, através da renovação carismática católica. E minha mãe começou a evangelizar. E minha mãe tem um dom de ciência, de revelação muito aguçado. E minha mãe começou a orar por mim e pela minha irmã. Até que aos 14 anos, quando eu fiz 14 anos de idade, eu fiquei grávida. E essa gravidez, os médicos diziam que o neném não podia nascer perfeito, porque eu tive rubéola nessa gravidez, usava muita droga. E essa gravidez era uma gravidez ectópica, ou seja, era uma gravidez tubária. Minha família, tendo dinheiro, me levou para fazer o aborto, né? Mas a minha mãe falou, não vai fazer aborto. Isso, família da parte do pai, né? Queria que eu abortasse. Minha mãe falou, bateu o joelho no chão e disse, não vai abortar. Pode nascer sem cabeça, pode nascer sem braço, mas eu vou cuidar. Ninguém pode agredir a vida, tirar a vida, né? E a minha mãe tinha um altar na casa dela. Um altar de Nossa Senhora Aparecida, um altar com uma imagem de São José também. E resumindo, minhas queridas, nasceu minha filha Camila aos 14 anos, e essa minha filha hoje tem 34 anos. Mãe do Heitor, mãe da Angélica, eu já sou vó de 3 netos, né? Eu vou contar para vocês. E ali começou a minha conversão, porque eu comecei a perceber que o que aconteceu comigo foi obra do sobrenatural. E ao longo da minha carreira na música católica e na missionariedade católica, eu fui chamada pelo Papa Bento XVI na época, lá no Vaticano, para poder testemunhar essa história, como que minha filha nasceu perfeita, eu tendo rubéola na gravidez e ela sendo gerada até os quase 9 meses na trompa. Como que não arrebentou tudo? Milagre. Eu sou prova do milagre. Eu estou aqui testemunhando para você, minha filha está viva. Linda, maravilhosa, canta, prega, palestrante, trabalhadora, honesta, uma mãe excelente. Mas primeiro Jesus precisou mudar a minha história. Só que esse parto da Camila foi um parto muito difícil. Eu fiquei roxa daqui até embaixo, 3 meses sem conseguir levantar da cama. Fiquei hospitalizada, que foi terrível o parto, né? Foi uma cesariana de emergência. Eles me abriram com fórceps, machucou meu útero. Eu era criança, 14 anos, imagina o útero do tamanho, né, da minha mão, assim era meu útero, né? E os médicos disseram que eu não podia mais ter filhos. Que aquele parto ali definiu que eu não podia mais engravidar. E que se eu engravidasse, eu ia ter problemas, né? O tempo se passou, veio a minha conversão, veio o meu batismo no Espírito Santo no ano de 96, que a Camila tinha 4 anos, Camila nasceu em 92. 96 foi o meu batismo no Espírito Santo, e ali eu me apaixonei por São José. Eu não estava mais com o pai da Camila, logicamente, né? Que era um relacionamento de adolescente. E conhecendo ali a palavra e conhecendo São José, eu fiz um voto de castidade com São José. Para poder comungar, para poder receber Jesus, que é o meu maior amor, é a Eucaristia. Jamais vou trocar minha Eucaristia por homem nenhum desse mundo. Jamais. Assim como fez a minha mãe, como educou a minha mãe, né?
E ali eu conheci o pai dos meus filhos, né? O restante dos filhos, eu que não podia mais ter filhos. E de 98 até 2000, eu fiz o voto de castidade com São José e guardei a minha pureza, e guardei a minha castidade, né? Até que então me casei. E depois do casamento veio meu primeiro neném, logo na sequência. E quando eu engravidei, eu já lembrei das palavras do médico: você não pode engravidar, você não pode ficar grávida. E quando eu estava de 7 meses dessa gestação, tudo correndo bem, eu cantando na igreja, eu servia no grupo de oração, eu era serva do grupo de oração Fonte de Água Viva, no Jardim das Paineiras, em Ourinhos, interior de São Paulo. E ali, programando já um evento chamado Celebra a Vitória, por ocasião da Páscoa daquele ano, de 2001, isso aconteceu em 2001, eu me casei em 2000, 2001 veio o primeiro neném. Era menino, já tinha dado o nome, João Paulo, tudo certinho, tudo bem. E antes do Celebra a Vitória, que foi no sábado, nós fizemos na semana anterior uma vigília para o evento. Padre Esdras, meu querido, saudoso Padre Esdras, que já faleceu, estava coordenando aquela adoração. E eu estava ajoelhada, esperando o Santíssimo entrar. Eu estava olhando lá na porta, e quando eu olhei lá na porta, me deu uma dor nas costas. Eu sempre usei saião, né? Muito difícil eu usar calça, sempre usei saia. Eu ajoelhada, só senti uma dor nas costas, e naquele momento, diante do Santíssimo, meu filho João Paulo caiu e bateu a cabeça no chão. Foi muito, muito forte. Minhas roupas de baixo não segurou. E foi aquele susto, né? Meu filho caiu diante do Santíssimo. Corri até o banheiro com a minha comadre Márcia. Eu sou enfermeira formada, não sei se vocês sabem, minha segunda faculdade foi enfermagem. Eu abri o saco amniótico, a placenta, e ele já estava morto, né? Aí batizamos o João Paulo, enterramos o João Paulo, e fica aquele trauma, né? Aquele trauma de você ter tido aquela profecia na sua vida de não tenha mais filho, que você vai perder, porque você não pode, porque teu útero não aguenta, não segura e tal, né? Mas eu não tinha sentido nada. Eu sei que é um pouco drástico falar, eu sei que é forte falar, né? Mas foi assim que aconteceu. João Paulo, eu não falo perdi o neném, que ninguém perde aquilo que não tem, né? Que o filho não é nosso. Perdi o pai, perdi a mãe, é errado falar isso, porque não é nosso, né? Mas eu entreguei ele para Deus naquele aborto. Ele não resistiu porque bateu com violência no chão a cabecinha dele, né? E aí eu fiquei sempre na esperança. A Camila já tinha 10 anos quando isso aconteceu. Minha filha Camila ia fazer 10 anos. E aí eu comecei uma amizade linda com a irmã Zélia e outros padres queridos, e ali eles falaram para mim o seguinte: quando você engravidar, isso é por conta do adultério do teu pai. O inimigo vem com fúria pleitear aquilo que é dele, porque não sei se vocês sabem, gente, quando a gente teima no pecado, quando a gente faz a opção pelo pecado, a gente dá uma procuração para o inimigo comandar a nossa vida. O que é uma procuração? É dando plenos poderes para a pessoa fazer o que ela quiser. E quando eu decido estar no pecado, simplesmente o inimigo toma posse, e meu pai decidiu ficar no pecado. Então o inimigo, ele vem reivindicar aquilo que é dele. A vida ele transforma em morte. O casamento ele transforma no inferno, separação. Os filhos abençoados ele leva para o caminho de tantas coisas que o mundo oferece, né? Se aquela pessoa não quebra, ou se você não quebra, não renuncia, aquilo se perpetua na sua vida, né? Como a minha mãe tinha esse espírito de suicídio,
que todos nós tínhamos. Enquanto ela não quebrou, permanecia na gente. Com a graça de Deus, minha mãe renunciou e nós renunciamos também a esse espírito de morte, de suicídio, né? E a irmã Zélia falou para mim, quando você engravidar de novo, não se feche para a vida, ela falou, nunca vou esquecer. Quando você engravidar de novo, fique 100 dias, 3 primeiros meses, sem contar para ninguém. Nem para os avós, nem para sua mãe, nem para o marido, nem para ninguém. E assim eu fiz. Engravidei novamente. E ali estava grávida da Heloísa. Quando ali pelos 5 meses, daí eu comecei a contar, que nós soubemos que era uma menina, a Camila, minha filha mais velha, filha do Milagre, escolheu o nome da Heloísa. Ela gostava muito desse nome, escolheu o nome da Elo. Quando eu já estava bem barrigudona de 9 meses, aí eu tinha uma missão na cidade de Óleo, no interior de São Paulo, que fica perto de Manduri, diocese de Ourinhos. Era uma tarde de louvor, só que estava marcada o possível parto normal dali 15 dias ainda. E eu fui tranquila. Não, antes de ir tranquila pro evento, eu fui cantar numa missa com o bispo, Dom Salvador. Um abraço, meu querido Dom Salvador, sua bênção, como eu te amo, como eu sou grata à tua amizade, viu? E o Dom Salvador é josefino. Dom Salvador é muito devoto de São José, tanto que o seminário diocesano de Ourinhos se chama São José. E eu fui cantar nessa missa no sábado, e o evento em Óleo era no domingo. E é pertinho assim da cidade, sabe? Tipo aqui, o que vamos colocar aí, uns 60 quilômetros. Ourinhos, Óleo, né? Não chega a ser 100 quilômetros. E aí, quando acabou a missa, eu cantei na missa, ele veio me abraçar e falou assim, quando que nasce essa bebê? Eu falei, ainda tem 15 dias, Dom Salvador. Ele falou assim, não, essa menina vai ser Josefina. Falou desse jeito pra mim, só que o dia de São José já era na terça-feira. Desse domingo que eu ia cantar, né? Ele falou, mas você pode viajar tranquila para Óleo, pode fazer a missão, porque vai nascer no dia de São José. Eu dei risada, porque eu achei que só ia nascer daqui 15 dias, segundo a medicina, segundo os médicos, segundo os exames, segundo o ultrassom, né? E fui cantar em Óleo. E tá eu lá cantando, né? As aves do céu. A hora que eu dei um pulo, a minha bolsa estourou em cima do palco. Só que ninguém viu, fiquei em silêncio. Não alarmei ninguém. Cheguei em algumas pessoas que eu tinha que chegar e falei assim, olha, minha bolsa estourou. E foi um servo, o Hélio, nunca esqueço, que me levou de... Ele estava mais nervoso que eu, né? Eu não estava nervosa porque eu sei que depois que a bolsa estoura ainda tem 12 horas de trabalho de parto, dá e sobra de tempo ainda, né? Eu bem tranquilo, troquei de roupa e fui para Ourinhos e o ministério continuou a tarde de louvor, o dia de louvor em Óleo, lá na diocese de Ourinhos. Chego em Ourinhos no domingo, vou para o hospital, quem cuidou de mim foi a Doroteia, irmã do Padre Esdras, que é enfermeira. Estava eu lá no hospital e, como o bispo falou, no dia 19 de março, às 19 horas, nasceu a Elô. Pequenininha, minha menor bebê, 2,555 kg, 45 centímetros. No dia de hoje, há 24 anos atrás. De uma profecia que diziam que eu não ia ter mais filhos, né? Que eu não podia mais gerar filhos. Camila tinha 10 anos e a Heloísa nasceu no dia de São José para testemunhar a fidelidade, a bondade e que a Sagrada Família de Nazaré continua cuidando de nós. E hoje eu quero pedir com todo o meu coração que o Senhor cuide das nossas famílias. Mas Ele só pode cuidar, minhas queridas,
se nós deixamos Ele cuidar, né? Se tem alguém ali no meio que é batata podre e você quer ser santa, se tem alguém ali no meio que quer o pecado, saiba que Deus vai retirar essa pessoa, como aconteceu comigo, né? Mas o importante é você permanecer fiel, é você permanecer acreditando, né? Hoje eu quero rezar pela Elô, por todos os meus filhos, logicamente, mas principalmente porque é aniversário dela, e quero orar por você também. Para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor dê paz no seu coração, que você saiba esperar o tempo de Deus na sua vida. Não atropele o tempo de Deus, né? Não atropele os sonhos que Deus tem para você. Entregue os seus filhos no colo de São José, no colo de Nossa Senhora. São José que cuidou da Sagrada Família. O Herodes não pegou a Sagrada Família, não atentou contra a vida da Sagrada Família, porque José estava protegendo a Sagrada Família com a sua própria vida, né? E eu quero encerrar essa live de hoje com essa linda oração a São José, né? Pedindo que Deus te abençoe, te faça feliz no dia de hoje e que você possa acreditar, mesmo quando não tem mais esperança. Que você possa renovar a sua fé, mesmo com tudo desabando na sua cabeça. Que você possa entregar os seus filhos, mesmo que eles não queiram estar no caminho que você trilhou com Deus. Então oremos. Ó glorioso São José, assuma-me também como a tua filha nesse momento. Contigo eu desejo experimentar a paternidade do Pai que arriscou a sua vida para proteger o Filho de Deus. Pai da providência, alimenta-me fisicamente e espiritualmente, para que eu possa te imitar em todas as suas ações. Que eu possa te imitar também, ó São José, glorioso São José, no carinho pela Virgem Maria, no carinho por Jesus, pelo Filho que o Senhor acolheu no seu coração. Ó glorioso São José, manda hoje também na nossa vida uma boa notícia como o Senhor recebeu. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo nesse dia, a exemplo de São José. Tudo isso nós vos pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E reza comigo, minhas queridas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Ó glorioso Patriarca São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede nosso refúgio contra as maldades as ciladas dos demônios. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja. Amém. São José, rogai por nós. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os inimigos e fujam da vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje eu quero abraçar aqui os meus novos seguidores desse dia 19 de março. Eu quero pedir uma gentileza para vocês, que você verifique se você está me seguindo. Eu não sei o que aconteceu no meu Instagram, que eu tive que reiniciar ele. Muitas pessoas deixaram de me seguir. Assim como eu deixei de seguir muitas pessoas que eu não deixei de seguir, entendeu? Eu não cliquei lá e dei o unfollow, no caso, que é o deixar de seguir.
Então eu peço que você verifique se você está me seguindo. E se você começar a me seguir no dia de hoje, que Deus te abençoe. Eu oro por você também, tá bom? Mais um recadinho. A imersão de cura e libertação para nós mulheres. É um momento que eu, como psicóloga, mas também como missionária, promovo aqui na sala do Google Meet. É uma sala privada, não é aberta pelo Instagram, tá bom? E eu convido você para participar comigo, mulher querida. Você que quer levantar dessa depressão, você que quer conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, venha participar da imersão. Lu, como é que faz para fazer a inscrição? Me chama aqui, ó, na mensagem particular aqui no inbox, que eu te respondo, tá bom? Para você começar com a gente. No mês de abril é Páscoa. O tema é Jesus está avivando os corações, ressuscitando as esperanças e fazendo o milagre acontecer. E não podemos esquecer que hoje é quinta-feira. Além de tudo, hoje é dia de adoração também, que nós possamos lá fazer um momento de adoração com o nosso Deus. Amém? Beijo no coração, obrigada. E o Café com Pão da Palavra de Deus é todos os dias 10h30 da manhã. E eu espero você amanhã, se Deus quiser, dia 20 de março. Eu aguardo você aqui. Parabéns, minha filha, Elô, e todos que estão aniversariando no dia de hoje. Deus abençoe muito vocês, viu? Proteja, guarde, coloque juízo nessa cabeça. Deus abençoe, minha gente. Fica na paz. Lembrando que depois dessa live tá no meu canal do YouTube, tá bom? Luflix, Psicologia e Fé. Assiste lá. Beijo, gente. Eu tão simples. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho céu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada. Esqueci de falar que a Heloísa já é mãe, viu? Da Sol. Eu sou avó da Sol, que é filha da Heloísa. Esqueci de falar. Beijo. Viva São José. Viva! Beijo, gente. Eis-me aqui, faças em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Beijo, minha gente. Viva São José.